Hoje o relato é de uma paciente da Giovana que perdeu 12 quilos em 1 ano e meio. Então nos acompanhe depois da vinheta que você vai saber todo o desfecho deste caso e as melhores abordagens para que essa pessoa continue tendo resultado e chegue no corpo e nos objetivos que ela tanto deseja. Antes de mais nada, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, que nos próximos dias vai ter mais debates. Hoje o debate é com a Giovana, ela é psicóloga, eu vou passar a palavra para ela, ela vai se apresentar e trazer todo o relato aqui da paciente dela. Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Queria começar agradecendo ao Cris por esse convite, eu fiquei muito feliz. E eu me chamo Giovana Nonemacher, eu sou psicóloga, o meu CRP é 32260, eu atuo na cidade de Erechim e também atendo online. Eu trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, eu sou especialista nessa área e a terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem psicoterapêutica que vai trabalhar muito com emoções, pensamentos e crenças. No meu trabalho, nós fazemos uma modificação dos pensamentos e das crenças da pessoa que não estão tão saudáveis. Então, hoje eu vou trazer para vocês o caso de uma paciente minha que tem 34 anos de idade, ela é casada, ela é funcionária pública e ela não tem filhos. Essa minha paciente está comigo em terapia há 1 ano e meio. Ela buscou tratamento por se sentir muito deprimida, desanimada, sem vontade de ir para academia, sem vontade de trabalhar, e ela também percebeu que ela estava se sentindo muito feia. Então ela decidiu buscar terapia para mudar a visão que ela tinha dela mesma. Essa minha paciente, ela tem 1,68 m, ela pesava, quando ela buscou tratamento comigo, 85 quilos e hoje ela pesa 73 quilos. Então ela teve um emagrecimento de 12 quilos em 1 ano e meio. Quando tu traz, Giovana, sobre a questão dela se sentir feia, infelizmente é um quadro meio que geral na população geral. E quando a gente vai para academia, por exemplo, a gente pega uma pessoa que se sente feia. Ela chega na academia e vê pessoas que já têm resultado. Uma questão que eu sempre falo para todo mundo. Se ela tá vendo que todo mundo tem resultado, mas que invariavelmente já passou por todo aquele processo de evolução e que talvez essas pessoas também, hora ou outra, se sintam feias, ela chega na academia, observa que todo mundo tem resultado que ela busca. O que acontece é que ao invés de se sentir acolhida para aquele ambiente, ela se sente cada vez mais repelida. E o ambiente da academia, que deveria estar incluindo ela para a prática do exercício físico, e não só a prática do exercício físico, porque é aquela questão, o exercício só está trazendo algum benefício que a pessoa busca por meio da atividade física. Então ela chega na academia, vê que o ambiente não é agradável, treina ali por 1 semana, 2, desiste. E o que acontece é que toda vez que ela pensa em recomeçar, ela pesa toda essa experiência que ela teve que não foi positiva. E ela sempre tem uma carga mais negativa para começar do que continuar. E o que acontece é que ela não atinge o objetivo, acaba piorando o quadro e se tem depressão acaba afundando mais. E, enfim, é uma coisa muito complicada. Como é que a gente pode fazer para fazer o ambiente ser mais convidativo para as pessoas que estão inseridas na atividade física, entende? Mas isso que tu falou é muito importante, Cris, porque isso acontece muito. Realmente as pessoas, elas chegam na academia, elas se deparam com pessoas que estão lá há muito mais tempo, não estão num processo inicial como elas estão, e é bem isso, elas fazem ali 1 mês, daí começam a falhar e acabam não indo mais, né? É bem isso que acontece. O processo terapêutico é muito indicado nesses casos, né? Quando vocês, os profissionais da área da educação física, vocês tentam explicar para o paciente que é assim mesmo, que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, e mesmo assim o paciente ele não consegue entender e ele acaba desistindo do exercício, é bem importante encaminhar para uma psicoterapia, para fazer uma mudança de pensamentos, uma mudança de crenças, né? Entender um pouquinho melhor o processo do exercício físico. Na minha visão enquanto profissional, e não só profissional, mas como integrante da sociedade, é que a pessoa que faz terapia é vista como uma pessoa que tem fraqueza.
Acredito que isso seja também o pensamento de muita gente. Uhum. E a pessoa não quer se sentir fraca, inclusive ela vai para academia porque na academia ela pode se sentir forte, mas daí ela vai na academia, conflita alguns valores pessoais, acaba não sendo inserida. E tem outra questão também que nós temos muitas vertentes e muitos profissionais da educação física que trabalham de diferentes formas. Tem aquele profissional que é mais bruto, que manda a pessoa, por exemplo, fazer um agachamento até não aguentar mais. Tem aqueles que são mais compreensivos e tem aquele profissional que é meio termo. Mas se a gente ir para o primeiro grupo, que ele está forçando a pessoa a ser cada vez mais forte, a base talvez que a pessoa talvez não consiga suportar, provavelmente essa pessoa não vai indicar uma psicoterapia porque vai ir contra inclusive as crenças desse próprio profissional. E daí acaba deixando cada vez mais reforçada a crença de que psicoterapia é para quem não tem força para lidar com os problemas, quando na verdade a terapia pode ajudar a pessoa a ficar cada vez mais forte e inclusive melhorar o resultado. E fato é que essa tua paciente ela perdeu 12 quilos e necessariamente não fez isso por conta do exercício, entende? Fato. Excelente colocação, Cris. Isso é uma coisa que vai muito também da crença do profissional de educação física, né? Por exemplo, se você acredita que psicoterapia, se você está longe desse estereótipo, se você não acredita nessa ideia de que psicoterapia é uma coisa para pessoas fracas ou doentes, que é uma coisa que foi acreditada por muitos anos, tu provavelmente vai indicar isso para os teus pacientes, para os teus alunos, né? Mas realmente, outros perfis de profissionais talvez não indicariam. O fato, inclusive, de eu te chamar aqui é porque eu compactuo com essa visão da terapia. Até porque, se a gente pegar o fato de treinar, de fazer dieta, de comer qualquer coisa, tem relação com o comportamento. E como é que a gente vai oferecer um resultado para qualquer pessoa se nós não estamos focando no comportamento da pessoa? Tem aquela pessoa que eventualmente consegue se automotivar a fazer exercício, a seguir uma dieta adequada, mas a maioria das pessoas não se enquadram nesse quadro. Eu balizar, por exemplo, o meu fato que enquanto profissional consigo seguir essa rotina e julgar que as outras pessoas também vão conseguir sem ter o suporte por trás é muita ignorância, porque eu tenho o suporte da própria profissão para me fazer motivar a seguir uma alimentação, um treino. Mas e quem, por exemplo, trabalha o dia inteiro sentado, o dia inteiro lidando com outros problemas, que daí talvez tenha que se encarar com o fato de seguir uma dieta que não é prazerosa, com um treino que eventualmente gera apenas dor momentânea, que a pessoa não está pensando no futuro. Como é que eu vou fazer para inserir isso sem que ela tenha necessariamente uma abordagem, uma mudança no comportamento, uma mudança de pensamentos, que é basicamente o que tu me falou que tu trabalha, né? Então tem que ter aquele trabalho ali de bastidores para que a pessoa tenha suporte para conseguir o resultado, entende? Isso de forma geral traz uma valorização tanto para a pessoa quanto para o profissional, porque está linkado ao resultado. Ela melhorou o comportamento, ela seguiu hábitos melhores, naturalmente o resultado vai vir, sem que ela precise se esforçar tanto contra a própria natureza, entende? Até porque ela pode estar modificando essa natureza que ela tanto formou durante toda a vida, entende? E é exatamente sobre isso que fala a terapia cognitivo-comportamental. Ela explica que no momento que a gente faz uma mudança de crenças, uma mudança de pensamentos, as nossas psicopatologias, se o paciente tem alguma psicopatologia, elas por consequência vão melhorar, né? Qual que seria a classificação e a definição de uma psicopatologia? Olha, tem um livro que é o DSM que traz todas as psicopatologias que existem. É uma bíblia, é um livro grosso assim. Então, tem bastante assim. E cada um dos transtornos psicológicos tem uma série de critérios diagnósticos, Cris. Então, é bem complexo, assim. Por isso que quando a gente escuta uma pessoa falando, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, não é bem assim, né? Para te diagnosticar uma pessoa com ansiedade, com depressão, é muito complexo. Tem que seguir os critérios diagnósticos, tu tem que estar em tratamento com um profissional adequado, então é bem complexo. Normalmente esse diagnóstico de uma patologia, ela vem de forma clínica ou diagnóstico, no sentido de eu vou bater uma série de características ou a pessoa tem que fazer algum exame para testar, por exemplo, uma anomalia no cérebro ou uma anomalia no corpo, como é que isso é diagnosticado?
Normalmente os psicólogos clínicos, eles trabalham da seguinte abordagem. Eles fazem uma entrevista clínica, né? Eles vão perguntando a respeito dos sentimentos, da frequência, da intensidade que o paciente está sentindo, de acordo com cada hipótese diagnóstica que eles tenham. E como um instrumento, eles podem utilizar testes psicológicos, testes, escalas psicológicas para realmente mensurar o que eles estão tentando hipotetizar, entende? Sim. Especificamente sobre essa tua paciente, Gil, como é que vocês chegaram ao peso de redução de 12 quilos? Tipo, como é que foi o procedimento durante esse 1 ano e meio? Foi assim. Ele teve altos e baixos, engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, emagreceu, engordou, emagreceu. Foi assim. Como é que ela se sentia no meio desse procedimento todo? Ela desmotivava, tinha vezes que a depressão quase voltava, mas foi através de uma motivação, Cris, de uma melhora da depressão dela também. Na real, quando a depressão dela melhorou, ela começou a ver a vida de uma forma diferente, ela começou a se alimentar de uma forma diferente, começou a se exercitar, entende? A depressão, enquanto doença, ela tem cura ou apenas tratamento? No sentido de que a pessoa desenvolveu depressão por uma série de fatores que estão registrados na cabeça. E esses fatores não somem do registro mental da pessoa, a não ser que ela faça uma cirurgia e tire um pedaço do cérebro. Sim, verdade. Então, nesse sentido, a depressão teria cura ou apenas um tratamento que faz a pessoa se manter saudável pelo resto da vida? Eu acho que é um tratamento, Cris. Eu acho que cura é uma palavra muito romantizada, assim, sabe? Eu acho que existe tratamento e existe o paciente estar alerta para caso ela volte. Porque a depressão, a ansiedade, os outros transtornos psicológicos, eles podem voltar. Os transtornos do humor, eles vão e eles podem voltar, né? Então, o paciente ele tem que estar sempre alerta. Tem uma outra paciente, a gente estava falando sobre isso ontem, assim, que ela já teve depressão em 2017. E ontem na sessão ela estava me falando que ela achava que a depressão estava voltando. E aí eu investiguei e de fato a depressão dela está voltando. Nesse caso, o diagnóstico dela foi clínico, né? Clínico. Porque se a gente for pegar pela uma abordagem neurológica, uma baixa de alguns neurotransmissores. Sim, claro. E aí entra a medicação, né? Em alguns casos é importante a medicação, justamente para dar um controle nesses neurotransmissores. Essa minha paciente, ela toma 2 remédios. Eu não falei aqui, tá? Mas ela também tem um transtorno de personalidade. O caso dela é bem difícil, Cris. É uma vitória ela ter emagrecido tanto, por causa que o caso dela é muito delicado. Eu não vou dar tantos detalhes, mas ela também tem um transtorno de personalidade, é bem complexo, assim. E em que sentido transtorno de personalidade? O transtorno de personalidade, ele é algo... Sabe o DSM que eu tava falando? Sim. O DSM é o livro dos transtornos mentais. De nome agora que tu me trouxe. A Bíblia, tá? Isso, tá. Então, essa Bíblia, ela é basicamente dividida entre transtornos do humor, transtornos da ansiedade, transtornos da depressão, transtornos bipolares, transtornos da hiperatividade, tá? Do humor, e transtornos de personalidade. Transtorno de personalidade é uma coisa muito mais complexa que só pessoas que estão em tratamento por um tempo vão conseguir tratar. Pela dificuldade de identificar? Pela dificuldade de identificar e porque é um traço da personalidade. É quando a personalidade da pessoa, é quando o jeito da pessoa é muito disfuncional, traz muito prejuízo. Entende? Nesse caso específico dessa paciente, o que prejudicava o comportamento alimentar dela que fazia ela engordar? A impulsividade dela. Ela era uma pessoa impulsiva. Tipo, se ela queria o chocolate, ela não pensava, ela ia lá e ela comia. Comia o chocolate, comia o sorvete, comia o hambúrguer. Entende? Não controlava? Não controlava. E isso é um traço de personalidade dela. Nesse sentido, a personalidade teria algum caráter de formação experiencial do que a pessoa viveu, ou no caso seria genético? Os dois. Um transtorno de personalidade ele é formado pelo temperamento, que é genético, e pelas experiências de vida da pessoa. Qual que nesse caso seria o mais forte? Não sei.
porque nesse sentido a gente pensar em como fazer para que as pessoas emagreçam cai diretamente nisso também. Tipo, no sentido de como é que a pessoa controla os próprios impulsos, no sentido de comer, por exemplo, açúcar à vontade e não treinar. Que se a gente pensar, ela tem que fazer esforço muitas vezes para não comer o doce e esforço para ir treinar, que bate totalmente contra o que se prega para emagrecimento, que no contexto geral funciona, só que o problema está nos bastidores, como é que a pessoa faz para sustentar esses comportamentos e trazer o resultado vindo disso tudo, entende? E aquela questão, a maioria das pessoas, por mais que saibam do problema, talvez não procurem ajuda por talvez ego, personalidade, enfim, por não quererem ceder a essa ajuda, por não querer serem fracos, entende? Aí também tem uma desconstrução, né, da pessoa não entender que nem sempre fraqueza quer dizer que a pessoa é fraca. Quando a pessoa entra em contato com as vulnerabilidades dela, Cris, na verdade, é aí que ela se torna mais forte. Daí consegue resolver o problema, né? Consegue resolver os problemas, senão a pessoa só tá fugindo. Então, na verdade, as pessoas elas não sabem disso, isso é um conceito complexo, mas as pessoas elas não se tornam fortes quando elas fogem dos problemas, elas se tornam fortes quando elas encaram o problema. Na atualidade, tu como profissional de psicologia, vê que a realidade está pendendo mais para as pessoas resolverem ou fugirem dos problemas? No sentido de que, por exemplo, a pessoa que te procura, ela está querendo resolver um problema. Naturalmente, ela quer sentir-se mais forte ou melhorar a percepção de força que ela tem dela mesma. E se a pessoa não procura, ela pode estar fugindo. Então está querendo mascarar um problema que não resolve sendo mascarado. Na atualidade, tem mais pessoas fugindo ou encarando os problemas para resolvê-los? Cris, essa é uma pergunta bem complexa. Eu não sei te responder. Eu acho que as pessoas elas têm momentos, sabe? Eu acho que sabe aquele ditado quando a água bate na bunda? Eu acho que é nesse sentido assim. Tem pessoas que só funcionam assim, que só resolvem os problemas delas quando a água bate na bunda, sabe? E tem pessoas que não, tem pessoas que têm uma consciência, que realmente percebem que tem alguns funcionamentos que precisam melhorar. Eu acho que varia muito de pessoa para pessoa e do momento de vida que essa pessoa está. Agora, se tu me pergunta qual dos dois que mais aparecem, eu acho que é meio a meio. Eu acho que tem pessoas que fogem muito e tem pessoas que realmente correm atrás de resolver. Eu te pedi isso porque eu vi, acho que na semana passada, atrasada, que os consultórios psicológicos, de uma maneira geral, tiveram mais procura nessa pandemia. Que, em teoria, estamos enfrentando uma crise. Obviamente que se a gente analisar a crise por um contexto, ela depende muito de quem a gente está olhando, porque tem pessoas que melhoraram nesse período e tem pessoas que pioraram. O grosso da população, acredito que piorou, porque muitos empregos foram afetados, muita renda foi afetada por isso, e naturalmente impacta no comportamento, a pessoa naturalmente pode comer mais, deixar de fazer exercício. Que a pessoa começou a encarar os problemas e o exercício era apenas um luxo que ela estava se dando para talvez ficar melhor esteticamente. Mas talvez ela não se dê conta que o estético é apenas uma consequência, que ela precisa estar trazendo a melhor estética em consonância com outros problemas para manter o bem-estar, que é o que a maioria das pessoas acredito que procura com todas as ações que fazem, seja trabalho, seja atividades de lazer, seja relacionamento. A pessoa não vai tentar procurar o mal-estar. Enfim, por essa questão que me chamou a atenção, porque eu acredito inclusive que a demanda por trabalho psicológico aumentou nesses últimos tempos. Sim, a pandemia ajudou questão. muito, assim, o movimento no consultório, ele realmente melhorou muito com a pandemia, assim, né? E eu acho que a pandemia, ela estimulou muitas pessoas a se tratarem, muito. Eu acho que a pandemia, quando tu me perguntou isso, na verdade, eu até ia falar da pandemia, foi bom que tu falou, porque é bem isso que aconteceu, assim, acho que a pandemia deu um chacoalhão em todo mundo, do tipo assim, cara, a gente pode morrer, entende? Então as pessoas, elas realmente começaram a se ligar um pouquinho mais nesse sentido, né? Começaram a cuidar mais da saúde física, da saúde mental,
parar de fugir tanto dos problemas, porque realmente a morte da Marília Mendonça também fez isso, né? Fez as pessoas entenderem que a gente não é imortal, que a gente pode morrer a qualquer momento, qualquer momento. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Eu acho que esses momentos, quando a gente percebe assim que a vida ela é finita, a gente é o momento que a água bate na bunda, tu entende? Como é que a psicologia encara o processo de morte? Porque dos meus estudos, o que eu posso concluir é que grande parte do comportamento ativo das pessoas está relacionado a essa questão de até que ponto que determinado comportamento pode comprometer a integridade da pessoa. Por exemplo, se ela está gorda e isso socialmente fere ela em algum princípio, ela pode ficar sozinha. Então ela pode naturalmente ferir um valor de vida que provavelmente ela sustentou durante muito tempo. Como é que a psicologia, num contexto geral, lida com essa questão de morte? Cris, depende muito do caso. Depende se a pessoa está passando por um processo de luto, é isso que tu está pedindo? Não necessariamente um luto, mas tudo que se aproxima do... Não necessariamente da morte, mas talvez do significado. Tipo, ela deixar talvez de existir, socialmente falando, perdeu a importância dela perante um grupo. Isso... Na verdade a gente usa a morte como se fosse uma valorização da vida, né? A gente muda o pensamento das pessoas. Tipo, as pessoas elas têm medo da morte. O que a gente trabalha? A gente trabalha para elas não terem medo da morte, mas terem medo de uma vida sem sentido. Entende? A forma com que a gente faz os pacientes pararem de se assustar com a morte é valorizando a vida, é dando sentido para a vida delas, justamente porque um dia elas vão morrer. Se a gente pensar de forma mais prática, essa tua paciente, ela valorizou mais a própria vida depois que ela perdeu os 12 quilos. E não só isso, porque ao perder 12 quilos, ela ganhou uma série de fatores, que inclusive talvez ajudaram ela a sair da depressão, entende? Voltando aqui pro nosso caso, Gil. Sim, vamos falar de maneira procedimental. Sim, do tratamento. Tipo, o tratamento, como é que ele foi realizado, primeiro passo, segundo passo, até que chegou, culminou no tempo de 1 ano e meio, e ela tenha perdido esses 12 quilos. Porque, pela minha experiência, eu vejo que esse número, apesar de ser um número pequeno considerando o tempo, é um número grande considerando a média. Porque a maioria das pessoas não chega nem perto desse patamar. Ela ter perdido 12 quilos ali em 18 meses indica, sim, uma grande vitória. E que talvez dê suporte para, se ela quiser, perder mais 3 quilos, 5 quilos, 10 quilos. Obviamente que ali pode não ser saudável, mas quando a pessoa tem ferramentas próprias para lidar com o próprio resultado, fica muito mais fácil acontecer, entende? Vamos lá então. Então vamos falar sobre o tratamento dela. Lembrando que tudo isso foi acontecendo não necessariamente nessa ordem, tá? Mas foi digamos assim, a junção de tudo isso que a gente trabalhava um pouquinho de tudo, um pouquinho. Tudo isso que eu vou falar são coisas que a gente trabalhava em todas as sessões, um pouquinho por vez. Mas a soma de tudo isso, Cris, foi o que culminou no... Essa paciente ainda está em tratamento? Sim, continua. Agora ela reduziu, ela não está mais semanal, ela está quinzenal. É um bom processo de evolução ali. Então, Cris, falando um pouquinho a respeito do tratamento dessa paciente, né? O primeiro passo de qualquer tratamento psicológico é o vínculo terapêutico, tá? Por quê? Porque da mesma forma que a gente precisa se vincular nas nossas relações interpessoais, no tratamento psicológico isso também acontece. Precisa existir uma conexão humana entre as duas pessoas, elas precisam se identificar, o paciente precisa se identificar com o terapeuta precisa se identificar com a demanda do paciente. Até porque é uma relação de confiança muito forte envolvida ali. Gigante, né? É uma intimidade muito grande, né, Cris? Então, assim, com certeza, a primeira coisa que eu sempre faço nos meus tratamentos, o foco é o vínculo. Então, assim, desenvolver uma intimidade com a pessoa, né? Uma identificação com o paciente. E explicar para esse paciente que o processo terapêutico é 50%, 50%. Então, o terapeuta ele vai se esforçar pela melhora do paciente, mas é importante que o paciente também faça parte dele. Acreditar que o milagre vai vir das mãos de outra pessoa. Exato, que é uma coisa que tu deve muito ver na tua área, né?
os teus alunos, por vezes, talvez eles podem acabar colocando uma responsabilidade em você, que na verdade também é deles. É o consenso de que as pessoas querem ser emagrecidas, mas não querem necessariamente emagrecer. É verdade. Porque daí elas caem na questão, eu preciso fazer o que é necessário. E é essa consciência que eu estimulo no tratamento, né? Principalmente quando o tratamento é emagrecimento. É 50%, 50%. Eu sempre falo para os meus pacientes que a gente é um time. A gente vai agir em conjunto, nunca sozinhos, né? Outra coisa que eu fiz, assim, com essa minha paciente e faço com os pacientes que focam em emagrecimento é metas, tá? Metas de peso. E aqui é muito delicado, é muito importante. Essa minha paciente, ela falou pra mim que ela queria emagrecer 20 quilos. E daí eu expliquei pra ela que não era assim que as coisas funcionavam, né? Que ela não ia perder 20 quilos em 6 meses, em um mês. Não é assim que funciona. Isso até é possível, desde que a pessoa já tenha o suporte. Mas a maioria das pessoas não estão com esse suporte naturalmente. Quando eu falei antes sobre a questão de perder mais 3, 5 quilos, é justamente sobre isso. Para que ela, porventura, se voltar a engordar e que isso não traga tanto prejuízo mental para ela, que ela olhe, pare e pense, eu consigo isso porque eu sei como fazer isso. Exato. Porque eu tenho suporte adquirido durante toda a minha experiência de vida. Exatamente isso. Então, assim, Cris, o que acontece? Essa minha paciente, eu deixei bastante claro para ela, e ela concordou comigo, que não adianta ela se cobrar perder 20 quilos no estado que ela tava, né? Ela me procurou, ela tava com depressão, ela tava com problemas alimentares, então, assim, o que a gente fez? A gente estabeleceu metas de pesos. Por exemplo, assim, ao invés de perder 20 quilos, ok, vamos focar em perder 2, depois perder 1, depois perder 3, depois perder 2, entende? Um pouquinho por mês. Subir uma escada pelos degraus, no caso. Exatamente isso. E outra coisa, além de metas de peso, outra coisa que é importantíssima é metas diárias, semanais, que não se relacionam ao peso. Por exemplo, assim, alimentação. Tipo, uma das metas que eu fazia com essa minha paciente é, por exemplo, de tarde ela comia bolo, sorvete, chocolate, enfim. Uma das primeiras metas que a gente fez foi mudar os lanches dela por lanches mais saudáveis. Então, ao invés dela comer um chocolate, trocar por um sanduíche, trocar por um ovo, trocar por alguma coisa assim. Falando de forma estrutural da dieta, o que vai fazer a pessoa perder peso é necessariamente o déficit calórico. Então ela precisa estar com uma ingestão calórica abaixo do que ela é capaz de metabolizar. Tipo, consumir 500 calorias e queimar essas 500 calorias. Mas ao invés de consumir 500, tu vai consumir 450, porque essas 50 vão emagrecer. E quando a pessoa é capaz de fazer essas modificações, é meio que intuitivo, o corte calórico. A pessoa acaba inconscientemente reduzindo o número de calorias sem afetar necessariamente o que ela está comendo, e isso por si só emagrece. Só que se a pessoa não consegue fazer isso, daí ela necessariamente não tem suporte para emagrecer, entende? É exatamente isso. Ótima explicação. E o problema dessa minha paciente, Cris, era que ela comia demais. Ela comia, eu não sei te dizer em quanto de caloria que ela comia, mas ela realmente comia muito, muito além do que ela realmente precisava, né? E não gastava, porque ela não fazia exercício naquela época. Se nós formos pegar um senso comum, a maioria das pessoas tem um metabolismo relativamente equilibrado. Naturalmente, algumas pessoas têm algumas disfunções orgânicas que comprometem o metabolismo. Mas se eu pegar uma pessoa de mais ou menos uns 70 quilos, o metabolismo dela gira em torno de 2 a 3 mil calorias. Então, para a pessoa engordar, ela vai ter que consumir mais de 3 mil calorias. E uma coisa que a maioria das pessoas talvez não enxergue é que ela só está engordando porque está excedendo esse número de calorias que o metabolismo dela consegue lidar. Isso naturalmente faz a pessoa engordar. Como é que faz para ter o processo reverso? Reduzir o número de calorias. Só que isso cai. Até que ponto que a pessoa está baseando o prazer dela unicamente na comida? Porque daí cortar isso já é um pouco mais complicado. Daí entra no processo terapêutico, na parceria com o psicólogo também. Inclusive, uma das coisas que eu fiz com essa paciente foi exatamente
procurar outras fontes de gratificação na vida dela. Porque naquele momento, há 1 ano e meio atrás, ela só sentia prazer comendo. Ela não sentia prazer em outras coisas da vida dela. Um dos focos do nosso tratamento foi procurar outras fontes de prazer. Então isso é muito importante. Talvez esse seja o problema da maioria das pessoas que tem problema com peso, de achar que só a comida vai resolver o problema. Quando na verdade pode trazer muitos outros, né? Muitos outros, né? Então é uma reinterpretação a respeito do prazer que a gente faz, assim. A gente pensa em outras formas. A primeira vez que eu perguntei para essa minha paciente que outras formas de prazer que ela poderia ter na vida dela, ela não soube me responder. Ela olhou pra mim e ela falou assim: Gia, eu só consigo pensar na comida, não consigo pensar em mais nada. E aí eu comecei a questionar ela a respeito de outros assuntos, né? Outras formas dela sentir prazer. Como é que ela conseguiu achar esse meio termo hoje? Tipo, onde é que ela consegue encontrar o prazer hoje? Olha, ela encontra o prazer dela no relacionamento dela, nas amizades dela, no trabalho dela. Esse relacionamento não é de 1 ano e meio? Não, eles já são casados. Então, assim, foi uma nova visão que ela foi tendo da vida dela. Naquele momento que ela via, era que a única forma de prazer era a comida. Hoje ela vê que não, que existem outras formas. Coisas que são bem simples, assim, que às vezes a gente não para pra pensar, mas que são fontes de prazer. Né? Naquele momento ela não estava enxergando aquilo. Devido à depressão que ela estava vivendo também, ela estava vendo as coisas de uma forma muito negativa, mas foi um trabalho de formiguinha, assim, sabe? Bem aos pouquinhos ela foi entendendo que sim, a vida poderia ter muitos prazeres além da alimentação. Quando na verdade tem, né? Quando na verdade, exatamente, tem. Tu falou sobre essa visão negativista. Vocês trabalham sobre essa questão do negativismo ou é uma questão que vem secundária e resolvida por meio de outras resoluções, tipo, vou resolver o problema do pensamento e daí o negativismo ele acaba sendo resolvido? A visão negativa é uma das características da depressão, tá? Uma pessoa que está sofrendo com um transtorno depressivo, ela não vai conseguir ver a vida da forma que a vida é. Ela vê a vida de uma forma negativa. O que a gente faz na psicoterapia é um trabalho de questionamento do paciente. A gente vai questionando o paciente sobre as coisas que ele está interpretando. A gente questiona as interpretações negativas que o paciente está tendo. E através desse questionamento, o paciente ele começa a ter insights e ele começa a perceber que ele está vendo a vida de uma forma negativa. E é a partir daí, é a partir desse insight que ele tem, que ele começa a perceber que realmente ele precisa começar a ver a vida de outra forma. Então a gente muda o pensamento, a gente muda também o comportamento da pessoa. Normalmente a pessoa que está depressiva, ela não tem vontade de fazer as coisas, né? Essa minha paciente, ela não tinha vontade nem de cair da cama, de sair da cama. Então a gente fez todo um trabalho para ela, assim, conseguir sair da cama, conseguir mudar o pensamento dela, conseguir mudar a rotina dela. E naturalmente o que aconteceu foi que o peso reduziu. Naturalmente. É aquela questão que eu falo para todos os meus alunos: resolva os seus problemas para que o peso seja resolvido. E é isso que eu também trabalho, assim, Cris. O foco não necessariamente é no peso, o foco é na vida do paciente. O foco é no prazer do paciente, o foco é no psicológico mesmo. A balança é uma consequência. Que afeta muito a mente da maioria das pessoas. Muito. Né? Então, uma das coisas que eu também fiz nesse tratamento e faço no tratamento dos outros pacientes é a psicoeducação, né? O que é a psicoeducação? Psicoeducação é quando a gente explica para o paciente a respeito do transtorno que ele tem, se ele tem algum transtorno, ou... Normalmente, o grosso das pessoas, elas têm algum transtorno ou isso seria a característica de uma minoria das pessoas? Meio a meio, Cris. Meio a meio, assim. Às vezes as pessoas, elas não fecham diagnóstico, né? Para fechar um diagnóstico tem que seguir uma série de critérios e nem sempre as pessoas, elas fecham realmente um diagnóstico. Às vezes as pessoas, elas só têm traços do diagnóstico. Que seria a maioria dos casos? Que seria a
maioria dos casos, traços de depressão, não chega a ser uma depressão, mas é um pouquinho, traços de algum transtorno ansioso, né? Ou realmente a pessoa ela daí tem o diagnóstico. Então é nesse sentido, assim. Então a psicoeducação a gente ensina para o paciente sobre o transtorno ou sobre algum conceito psicológico que é importante para ele naquele momento. Que se aplica a ele ou é uma questão, tipo, eu vou te dar uma aula sobre essa questão? Não, que se aplica a ele, assim. É individual mesmo? É individual, assim. Claro, a gente pode dar uma aula, explicar o conceito da psicologia, mas como que esse conceito da psicologia se aplica na vida daquele paciente. Que eu acho que mais faz sentido. Tipo, trazer um conceito que a pessoa não vai absorver não vai fazer diferença nenhuma. Não adianta nada, né? Porque, assim, pro Cris pode funcionar de um jeito, mas pra Gi pode funcionar de outro, entende? O sintoma. O mesmo sintoma, ele pode ser manifestado de diferentes formas, tu entende? Perfeitamente. Então, a psicoeducação é uma coisa que eu trabalhei bastante com ela, né? E explicar, uma coisa que a gente explica sempre para os pacientes é a questão de um conceito que a gente chama de modelo cognitivo. O que é o modelo cognitivo? O modelo cognitivo ele explica, Cris, que não são as situações que influenciam na forma que a gente se comporta, mas é a interpretação que a gente tem dessas situações. Então, é muito nisso, é a interpretação, é o cognitivo da pessoa, é muito nisso que a gente vai focar. E aqui entra um conceito-chave de emagrecimento, que são uma coisa que a gente chama de pensamentos permissivos, né? Que é quando o paciente ele vê um alimento que ele, assim, no fundo ele sabe que ele até não precisaria comer aquilo, que ele não tá com fome, mas mesmo assim ele não se dá conta no momento, porque é um pensamento automático, é um pensamento muito rápido, mas ele vai lá e ele se permite comer, entende? Então isso é um ponto-chave básico da terapia, ensinar o paciente a reconhecer esses pensamentos permissivos, porque é aqui que começa o emagrecimento. É quando a pessoa ela olha um alimento e ela, ao invés dela pensar automaticamente que ela pode comer aquele sorvete, aquele bolo, aquele chocolate, aquela Coca-Cola, ao invés disso ela pensa, tá, mas será que eu preciso mesmo disso? Será que eu tô com fome? Será que não é gula? Então é sobre isso o emagrecimento, é uma mudança de pensamentos, né? Outra coisa que eu também faço é explicar para os pacientes a diferença entre a fome emocional e a fome física, que são fomes diferentes, né, Cris? Quando a gente realmente está com fome, a gente está com uma fome física, a gente tem vontade de comer comida, sabe? Essa coisa assim, comer comida, feijão, arroz, carne. Mas normalmente quando tu tem isso, tu come e sacia. E daí pega lá um chocolate e tu vai comer até que tem na frente. E aí é a fome emocional. Aí é a vontade da pessoa. Essa fome emocional está sendo estimulada por pensamentos permissivos. Do tipo, eu já tô satisfeita. Mas tudo bem, é só um chocolatinho, né? Aí vai comer mais um pouco. Tudo bem, eu não vou engordar por causa disso. Ou, tudo bem, eu tô estressada hoje, então eu me permito comer mais um chocolate. E aí que começa, entende? Então o processo terapêutico é muito o reconhecimento desses pensamentos e a mudança deles. Normalmente isso é o que dá resultado, no caso. Uhum. A pessoa parar de se questionar, de se permitir se questionar sobre aquilo que está fazendo engordar. Exatamente isso. É bem isso que acontece, assim, é quando ela se questiona sobre o que ela está pensando, o que ela está sentindo, por que ela está se comportando daquele jeito. Quando a pessoa ela tira o foco só do alimento e começa a focar mais dentro dela, entende? Sim. Tu tinha me comentado nos bastidores da gravação sobre o registro O registro diário de ingestão de alimentos. Isso. É um exercício, né, que o paciente, então, ele vai anotar. É uma tabela que ele vai anotar quantas vezes for preciso durante a semana, o dia
a hora, o alimento, então a pessoa ela registra tudo que ela comeu, o local que ela estava em casa, estava saindo, onde é que ela estava, os sentimentos que ela estava sentindo naquele momento e os pensamentos que ela teve. Normalmente são pensamentos permissivos, do tipo, ai, hoje eu tô cansada, eu vou comer esse hambúrguer. Ai, tô estressada, eu me permito. Ai, só um pedacinho e tá tudo bem. Né? Normalmente são pensamentos permissivos, né? Então, é através desse exercício, é através de vários exercícios, assim, que a gente vai realmente fazendo uma modificação cognitiva no paciente. Normalmente, supondo aí que tu deu essa tarefa para alguém fazer, ela começa a ver o resultado ali em quanto tempo? Que no sentido de agora está modificando o comportamento, agora estou conseguindo controlar minha vontade de comer doce, chocolate. Depende bastante da pessoa e depende muito também da motivação, outro conceito chave, a motivação da pessoa, tá? O quanto que ela realmente está motivada para emagrecer. Porque uma coisa é ela chegar assim e pensar assim, eu preciso emagrecer. Agora, outra coisa é a pessoa ter total consciência de que de fato ela precisa emagrecer e ela precisa ir atrás disso. E aí existem os estágios da motivação, que são 5. Até chegar aqui no quarto, que é a ação, demora um tempo. Entende? Então, assim, é um processo, como eu disse, de conscientização, dela entender que, de fato, ela precisa estar motivada para essa mudança. Então, não consigo te dizer um tempo, assim, sabe, Cris? Depende muito, varia de pessoa para pessoa. Sobre essa questão da motivação, inclusive, eu vejo isso muito na prática porque tem muitos alunos que não têm resultado. Porque tu entrega um plano e esse plano não é seguido. Isso não tem como ser sustentável porque a pessoa não tem nada, não tem nenhum fruto para colher. E essa questão de associar um processo terapêutico com o emagrecimento entra, na minha visão, justamente como essa questão de estar jogando maçãs na cesta para que a pessoa veja que a cesta está cheia e não que a cesta está vazia. Então faz muito sentido estar fazendo isso, inclusive na minha concepção, se a gente pegar o problema de obesidade e sobrepeso no mundo, ele parte dessa multidisciplinaridade e a pessoa está entendendo que os problemas não são resolvidos de forma simplista. A não ser que seja um problema simplista, mas normalmente o emagrecimento não é um problema simplista porque envolve inúmeros fatores. Envolve ali uma desregulação hormonal, desregulação nervosa, desregulação orgânica, desordem emocional, e tudo isso está impactando no que o exercício está gastando, na absorção dos alimentos que a pessoa está comendo, e naturalmente isso dá o retorno por meio do peso. E é exatamente isso, Cris. Quando a gente está tratando a obesidade num paciente, o trabalho não é só do psicólogo, só do personal, ou só do nutri, ou só do médico. É todos nós juntos, né? É um trabalho multidisciplinar, são várias áreas que vão se conectar para ajudar esse paciente, assim. Então, o que tu vê nesses teus alunos, eu também vejo em alguns pacientes meus, que eles querem que a mudança aconteça assim, só que eles não estão fazendo nada, né? Querer cair do céu não vai vir nada mais que chuva. Exatamente, quando eles estão nesse estado de não fazer nada, porque eles estão num estágio motivacional que a gente chama de pré-contemplação, que é quando o paciente ele não reconhece que ele está com um problema, né? Depois ele vai para a contemplação, que ele percebe que ele realmente tem um problema. Depois ele vai para a determinação, que é quando ele coloca uma data, quando ele fala, não, vou começar tal dia. E aí depois tem o 4º estágio, que é a ação, e depois é a manutenção, né? Que é quando ele tem que que ele tem que se motivar realmente para dar uma continuidade no exercício físico, na alimentação. E normalmente essas fases são trabalhadas previamente antes da meta, ou quando, por exemplo, a pessoa chega com o objetivo, já é traçada a meta para ela? Vai se trabalhando, Cris. Primeiro, uma das primeiras coisas que eu faço realmente é analisar a motivação do paciente.
Para depois traçar a Dada a meta. motivação, a gente vai traçando a meta. Porque de nada adianta tu traçar a meta para um paciente que não tá afim, né? Que não tá motivado o suficiente. Talvez seja um gatilho para abandonar todo o processo que ele está querendo começar. Exatamente. Aí pode ser um problema. Exatamente. Então, existem várias técnicas, assim, Cris, que a gente utiliza, que são técnicas da psicologia, assim, sabe? Não sei se tu queres que eu fale o nome das técnicas. Eu acho que nesse momento não vem ao caso, até porque se a gente considerar o emagrecimento, tem inúmeras formas da gente chegar, seja por uma abordagem de exercício, seja por uma abordagem da psicologia, seja por uma abordagem da nutrição ou da medicina. A questão é qual que é o melhor caminho para a pessoa conseguir atingir esse objetivo. E talvez a pessoa sozinha não consiga enxergar isso para construir o próprio resultado. Talvez ela precise de duas alternativas. Mas é aquela questão, tem inúmeras alternativas que a gente pode estar oferecendo para a pessoa. Na psicoterapia a pessoa ela vai se deparar com muitas técnicas bem específicas da psicologia, né? Então aqui acho que não cabe falar, mas justamente para fazer essa mudança cognitiva e comportamental dela. São técnicas faladas, são técnicas escritas, é bem legal, assim, o processo é bem bacana. Outra coisa que a gente faz também é uma mudança de rotina. A gente tenta inserir, o que a gente estava falando antes, prazer na rotina da pessoa. Normalmente, pessoas que não estão motivadas para emagrecimento ou para qualquer coisa na vida delas, elas estão com falta de prazer na rotina delas. Às vezes, elas só estão numa rotina de trabalho, estudo, trabalho. E aí elas não conseguem sentir muito prazer. Então, uma das coisas... Daí come, exatamente. Então, uma das coisas que a gente faz é uma mudança de rotina nessa vida. E o que a gente vê é esse resultado de 12 quilos que ela teve nesse 1 ano e meio. Exato. E que provavelmente, eu falo da divisão externa, não foi sofrido para ela ter alcançado esse objetivo. Especificamente a redução de peso. Não. Na verdade, a redução de peso, eu diria que no caso dela foi muito uma consequência. Exato, é uma consequência. Consequência de um bom trabalho. De um bom trabalho e também do esforço dela, né? E claro, teve toda uma conexão, né? Ela fez terapia, ela buscou um personal, ela foi num nutri, ela foi numa endócrino, então realmente a gente juntou tudo e a gente conseguiu um resultado bem legal dela, assim. A pessoa se permitir chegar nesse ponto e falar, ok, eu vou resolver o meu problema, é o que a gente teria de mais top ali no sentido de estar oferecendo um resultado para a pessoa. É possível, mas não são todas as pessoas que estão dispostas a chegar nesse ponto e falar, eu vou fazer isso. Exato. A gente tem que analisar a motivação que elas estão tendo para a mudança, que é esses estágios que eu estava falando antes, né? Então é basicamente isso. Uma coisa que também ajuda muito é identificar também os valores desse paciente, né? Por exemplo, fazer ele entender que ele precisa emagrecer não só por causa da estética, mas por valores de saúde, né? Porque realmente ele vai ficar mais saudável no momento que ele emagrecer. Então, tudo isso também faz parte do tratamento. O peso ali vem de brinde, no caso. É uma consequência, é isso aí. Giovana, então, só para nós encerrarmos aqui, deixo a minha parabenização pelo resultado que vocês vêm obtendo, que eu tenho certeza que isso não é superficial, e na vida da pessoa isso deve ter um impacto muitíssimo grande, e que provavelmente ela não vai perder o valor que ela vem construindo, e talvez ela fique a vida inteira num estado de bem-estar que ela está buscando agora, porque nesse momento faz sentido ela estar dando esse valor para todo o processo. Com certeza. Cris, eu agradeço então a tua iniciativa, muito obrigada pelo convite. E é isso mesmo, é bem isso que tu falou, assim, é um processo, né, Cris? Aos pouquinhos, o paciente ele vai realmente mudando as crenças, os pensamentos, a motivação, e o peso é apenas uma consequência disso. Para você que nos acompanhou até esse momento, o nosso muito obrigado pela audiência. Se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição e nesse vídeo o Instagram da Gil. Vou deixar também o Instagram da Escola de Emagrecimento. Dá uma conferida lá que tem bastante conteúdo. Dá o like nesse vídeo e acompanhe que nos próximos dias tem mais vídeo.